Boa noite. O nosso grupo ficou responsável por apresentar as características clínicas das principais alterações cromossômicas numéricas. E ele é composto por Ana Carolina, Aniele Alves, Ana Flávia, Débora Tawane, Edna Carla, por mim, Caroline Sabrina, por Maria Fernanda Soares, Kézia Quinto e Vanessa Cardoso. As alterações cromossômicas, elas podem ser basicamente de dois tipos. Elas podem ser estruturais ou numéricas. As alterações estruturais geralmente vão estar relacionadas a quebras, inversões ou duplicações de uma ou mais partes do seu cromossomo. Já as alterações numéricas, que são as que serão discutidas por nós, elas vão envolver uma quantidade de cromossomos, onde vai poder haver a adição ou a subtração. Nossa coleção de cromossomos é composta por 46 cromossomos, sendo consideradas 2N ou diploides. Então, qualquer alteração que houver no número de cromossomos vai poder gerar uma inviabilidade da célula ou dos fenótipos alterados, resultando, por exemplo, em síndromes. As alterações, então, elas acontecem quando ocorre o aumento ou a diminuição do número de cromossomos. Nós podemos classificá-las em dois tipos: euploidiais e aneuploidiais. A aneuploidia, ela vai ocorrer o aumento ou a diminuição de um cromossomo. Ela é um tipo de alteração numérica, então, que vai adicionar ou subtrair o cromossomo. Então, se o indivíduo for diploide, 2N, e apresentar um cromossomo a mais, ele vai ser representado como 2N mais 1, e se ele apresentar um cromossomo a menos, ele vai ser representado por 2N menos 1. As aneuploidias, elas vão se diferir das euploidias porque, nessa última, na euploidia, vai ocorrer uma alteração numérica em todo o conjunto de cromossomos. A alteração vai ocorrer no genoma. Já nas aneuploidias, as alterações no número de cromossomos vai ocorrer, mas não vai ser em todo o genoma. Então, as aneuploidias, elas vão acontecer devido ao processo de não disjunção. Dizer isso significa que, em algum momento da divisão celular, a distribuição dos cromossomos ou das cromatídeos ocorreu de uma maneira incorreta. Quando ela ocorre na meiose 1, vai observar que os cromossomos homólogos não vão se separar corretamente. Quando a não disjunção ocorre na meiose 2, isso vai acontecer porque não vai haver separação dos cromatídeos. É importante ressaltar que pode ocorrer ainda a não disjunção na mitose após a formação do zigoto. Então, as não disjunções, elas vão levar à formação de células com número incorreto de cromossomos. Quando isso ocorrer, por exemplo, uma não disjunção no cromossomo X, um óvulo vai apresentar 2 cromossomos X, enquanto o outro não vai apresentar nenhum cromossomo X. Então, quando fecundado, esse óvulo vai se tornar um zigoto com aneuploidia. Já a poliploidia é a existência de mais de 2 genomas no mesmo núcleo. Pode ser observado o aumento de grupos completos de cromossomos. Então, nós vamos denominar de triploidia, 3N, quando o indivíduo possui 3 grupos de cromossomos. De tetraploidia, 4N, quando o indivíduo possui 4 grupos de cromossomos, e assim sucessivamente. Então, a poliploidia ela é muito comum em vegetais. A banana é um exemplo de um organismo triploide. E o morango é um exemplo de um organismo octoploide. Já nos animais, a ocorrência de poliploidias vai ser bem mais rara. Pode passar, por favor. A trissomia do 18 é um exemplo de uma alteração cromossômica numérica. Ela basicamente vai ser uma doença caracterizada por um quadro clínico amplo, que vai envolver múltiplas malformações severas, e vai ter um prognóstico bastante reservado. A presença de 3 cópias de cromossomos em um determinado par cromossômico, ela vai ser chamada de trissomia. Então, as trissomias elas vão representar anormalidades mais comuns no número de cromossomos. A causa mais comum desse erro numérico é a não disjunção meiótica dos cromossomos, que vai resultar em um gameta de 24 cromossomos em vez de 23. Consequentemente, o zigoto vai ser formado por 47 cromossomos. Então, como eu já disse, a trissomia do cromossomo 18 é um exemplo de uma alteração. Ela tem incidência de 1 a cada 8.000 casos. E as manifestações elas são decorrentes do material genético adicional ao cromossomo 18.
ela pode ocorrer de 3 formas. A trissomia 18, ela ocorre em 90% dos casos de trissomia 18, são resultado da não junção meiótica. Pode haver translocação envolvendo o cromossomo 18 e pode ainda ocorrer o mosaícismo por trissomia do 18. Pode passar. Entre as manifestações clínicas mais comuns da trissomia 18, nós podemos citar o retardamento físico e mental, o externo curto, o occipito proeminente, defeito no septo ventricular, micrognatia, orelhas mal formadas e de baixa implantação, dedos flexionados, unhas hipoplásticas, planta dos pés arqueados. A trissomia do 21, popularmente conhecida como a síndrome de Down, é um distúrbio cromossômico mais comum conhecido. As crianças nascidas com essa condição vão apresentar graus variáveis de deficiências intelectuais e ela também é conhecida como mongolia. A incidência ela ocorre em 1 a cada 800 e vai ser maior em filhos de mulheres mais velhas. A sua origem, ela foi diagnosticada pela primeira vez em 1866. E o termo síndrome ele significa um conjunto de sinais e sintomas observáveis, e o Down designa um sobrenome do médico pediatra inglês John Down. Ele realizou o primeiro diagnóstico de um caso de síndrome de Down. Em relação ao cariótipo, como tem um autossoma a mais em relação aos indivíduos normais, o cariótipo dos portadores da síndrome de Down eles vão ser representados por 45A mais XX quando for em caso de uma mulher com síndrome de Down e 45A mais XY quando for referir-se a um caso de um homem com síndrome de Down. Então, vão haver 3 tipos principais de anomalias cromossômicas ou variantes. A trissomia simples ela vai ser causada por uma não disjunção cromossômica, geralmente vai ter origem meiótica, e vai ocorrer em aproximadamente 95% dos casos de síndrome de Down. Ela vai ter uma ocorrência mais casual e vai se caracterizar pela presença de um cromossomo 21 extra livre, que vai ser descrito da seguinte forma no exame de cariótipo. Vai ser 47,XX mais 21 para o sexo feminino e 47,XY mais 21 para o sexo masculino. A segunda forma é a translocação. Ela ocorre entre 3 a 4% dos casos e ela pode ser de ocorrência casual ou herdada de um dos pais. A trissomia do cromossomo 21, neste caso, vai ser identificada no cariótipo não como cromossomo livre, e sim translocado a outro cromossomo. Ele vai ser mais frequentemente envolvendo o cromossomo do Ministério 22 da Saúde como 21 e o cromossomo 14. No exame do cariótipo, ele vai ser descrito como 46,XX para o sexo feminino e 46,XY para o sexo masculino. A terceira forma é o mosaico. Ele pode ser detectado entre 1 a 2% dos casos de síndrome de Down e ele também ocorre de forma casual. Se caracteriza pela presença de 1 ou 2 linhagens celulares, uma normal com 46 cromossomos e outra trissômica com 47 cromossomos, sendo que nesse caso vai ser o cromossomo 21 que vai ser livre. A Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade de Saúde ele faz parte do conjunto de classificações da Organização Mundial da Saúde e ele foi publicado em 1980 e revisado em 2001. E essa classificação é a que serve como base para o diagnóstico da trissomia do 21. Em relação às manifestações clínicas da trissomia do 21, a síndrome de Down, as manifestações que são mais comumente identificadas são retardamento mental, braquicefalia, ponte nasal achatada, inclinação superior das fissuras palpebrais, protusão da língua, prega de flexão palmar transversa, clinodactilia do quinto dedo da mão, defeitos congênitos cardíacos e anormalidades do trato gastrointestinal.
Trissomia do 13. A síndrome de Fatal, ou trissomia do 13, é uma anomalia cromossômica causada pela trissomia do cromossomo 13. Ela se caracteriza por um quadro usualmente reconhecível de anomalias congênitas múltiplas associada a um prognóstico ruim. Ela tem incidência em 1 a cada 12 mil nascidos vivos. A síndrome de Fatal, ela está fortemente associada à idade materna avançada, uma vez que o avançar da idade, as mulheres elas tornam-se mais propensas à ocorrência da não disjunção dos cromossomos. Os estudos eles já comprovam que, se tratando da síndrome de Fatal, a idade materna ela é sempre superior a 35 anos em pelo menos 40% dos casos. Além disso, sabe-se que a trissomia ela tem origem do óvulo feminino, pelo fato da mulher ela maturar geralmente apenas um ovócito a cada ciclo menstrual, enquanto o homem ele sintetiza e amadurece milhões de espermatozoides, e também pelo fato de que os gametas masculinos portadores de alterações numéricas cromossômicas têm menor viabilidade de gametas normais, sendo mínimas as possibilidades de um gameta masculino com 24 cromátides fecundar um ovócito. Ela tem como causa a não disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1 da mitose, gerando gametas com 24 cromátides. Essa síndrome é escrita como 47,xx,13. Dentre as suas manifestações clínicas, nós podemos destacar retardamento mental, malformações graves do sistema nervoso central, a testa inclinada, orelhas malformadas, defeitos do couro cabeludo, microoftalmia, fenda labial ou fenda palatina bilateral, polidactilia, proeminência posterior dos calcanhares. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner ela é uma alteração genética rara que surge apenas nas meninas e que é caracterizada pela ausência total ou parcial de um dos dois cromossomos X. Ela tem uma incidência de 1 a cada 2.500 meninas nascidas vivas no mundo. O erro da gametogênese que causa a monossomia do X, que é a síndrome de Turner, quando ele pode ser rastreado, ele ocorre no gameta paterno, no espermatozoide, em aproximadamente 75% dos casos. O cromossomo X paterno que geralmente está ausente. As anormalidades típicas da síndrome de Turner, elas incluem a baixa estatura, o pescoço alado, ausência de maturação sexual, tórax largo, com grande espaço entre os mamilos, menstruação com linfedema das mãos e pés, disgenesia gonadal, cúbito valgo, pelos pubianos reduzidos ou ausentes, a linha posterior de implantação dos cabelos baixa, tireoidite autoimune com ou sem hipotireoidismo, anomalias renais, cardiovasculares e auditivas. Vale ressaltar que a baixa estatura ela é o achado mais comum da síndrome de Turner, que caracteristicamente há um retardo leve do crescimento na fase intrauterina e uma redução progressiva da velocidade do crescimento durante a infância, e é marcada uma ausência de crescimento na fase puberal da criança. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ela é uma alteração genética rara que afeta apenas os meninos, e ela surge devido a uma presença do cromossomo X extra no par sexual. Ela tem uma incidência de 1 a cada 1.000 nascidos vivos. Ela é uma anomalia cromossômica, caracterizada com o XXY, em vez do XY, que é o normal. Ela provoca alterações no desenvolvimento físico e cognitivo e gera características significativas nos garotos, como o aumento das mamas, falta de pelos pelo corpo, atraso do desenvolvimento do pênis, entre outras manifestações que serão ditas à frente. Essa síndrome ela é escrita como 47XXY.
Dentre as manifestações clínicas da síndrome de Klinefelter, nós podemos destacar os testículos pequenos, a hialinização dos túbulos seminíferos, a espermatogênese, que é a falta de formação dos espermatozoides, pênis de tamanho reduzido, a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário masculino, o quadril mais largo, a voz mais aguda que o normal, e as pessoas altas, os garotos altos com os membros inferiores mais longos do que o normal. Essas são as nossas referências e obrigada.